A paz seja com todos da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos, mais uma vez juntos, para estudarmos a Bíblia. Ficamos felizes e agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Queremos agradecer também a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, e vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Rosa Maria, ela é do Rio de Janeiro. Também Helena de Araújo Costa, ela ouve no sítio lá no sul do Maranhão. Davi Moreira é de Palmital, no Paraná. Luzinete Gomes Rodrigues é de Pinheiros, no Espírito Santo. João Neves é de Serra dos Aimorés, em Minas Gerais. Helena Araújo Costa é de Estreito, no Maranhão. E a família Castro, que é a família da minha esposa, por parte de mãe, estão parabenizando a matriarca que está hoje completando mais um ano de vida, Adelina Pancieri Castro. Parabéns, irmã Adelina, felicidades, muitos anos de vida. E que Deus esteja com você cada dia da sua vida e que permaneça firme nos caminhos do Senhor, como tem estado até aqui. Nós agradecemos a todos que nos escrevem, mandaremos sempre alô para vocês e iremos orar. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças por nos conceder este dia de vida, te damos graças por estes momentos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra e vivê-la em nossa vida. Pedimos que abençoe todos aqueles que estudam conosco e que têm seus problemas, suas lutas, suas necessidades, aqueles que estão passando por momentos de tragédias e que possam ter a Tua presença em suas vidas e se fortalecerem em Ti para enfrentar estes momentos, Pai. Aqueles que nos escrevem pedindo orações, que recebam as bênçãos conforme a Tua vontade, e também pedimos uma bênção especial para nossa irmã Adelina Pancieri Castro, que está aniversariando hoje, que Tu a abençoes e que ela se sinta abençoada por Ti, Pai. Todos os demais que estão aniversariando, que as Tuas bênçãos estejam sobre cada um, pedimos o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Esta semana nós estaremos estudando ainda um pouco do capítulo 6 de Efésios, juntamente com outras passagens bíblicas, para que nós possamos entender que precisamos lutar pela paz. Agora, não é uma luta individual, é uma luta coletiva. É a igreja toda que precisa lutar pela paz. Lutar porque essa guerra é contra todos aqueles que aceitam a Jesus em suas vidas. E o apóstolo Paulo, como nós estudamos semana passada, ele vem falando a respeito da armadura do cristão, que nós deveremos usar o capacete da salvação, a espada do Espírito, usar a couraça da justiça, o cinto da verdade e também o escudo da fé. Precisamos usar os sapatos calçados com os pés com a preparação do Evangelho da paz. E o apóstolo Paulo, ele fala aqui no capítulo 6, no verso 14, ele fala: assim mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Vejam, Paulo, ele aqui está imaginando o cristão se preparando para a guerra. Como nós dissemos na semana passada, Paulo, ele se baseou nos costumes daquela época, que os soldados usavam toda essa armadura para enfrentar um exército inimigo. Era uma roupa de proteção, era uma vestimenta que eles precisavam usar para se defender e também para atacar os inimigos, não apenas defender, é a armadura que eles usavam. Paulo então traz isso para o campo espiritual, e ele fala aqui a respeito do cinto, o cinto da verdade. Vejam, irmãos, infelizmente, muitas pessoas creem em Jesus, aceitam o sacrifício dele. Muitas pessoas creem nesse Deus que nós cremos, mas muitas pessoas não creem na verdade na sua totalidade, como está na palavra de Deus.
Muitas pessoas dizem que isso tudo é relativo, que hoje nós não precisamos mais certas práticas que a Bíblia requer que nós façamos, porque isso era para aquela época passada, para o Antigo Testamento e também a época dos apóstolos, quando eles escreveram. Então hoje nós estamos vivendo um novo evangelho, mas a palavra de Deus ela condena, porque Paulo mesmo diz: se alguém vos pregar um outro evangelho, que seja anátema. O evangelho é esse, irmãos, que está aqui na Bíblia. Tanto no Antigo como no Novo Testamento é o evangelho, as boas novas de salvação. Deus ele sempre se preocupou e quis salvar o ser humano desde quando Adão e Eva pecaram. Mas infelizmente a maioria sempre rejeitou, a maioria sempre fugiu de Deus, a maioria não quer ouvir a voz de Deus e não querem fazer a vontade de Deus. Quando nós dizemos que é necessário nós aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, ter uma vida transformada e então andar segundo a vontade de Deus, em obediência, aí as pessoas já não querem mais ouvir essa parte que fala de obediência, de fazer a vontade de Deus. Porque a nossa tendência humana é fazer o que o corpo gosta, a carne, o pecado. Nós somos pecaminosos por natureza. E então, quando nós ouvimos falar que nós precisamos abrir mão de certas coisas e fazer a vontade de Deus, então nós colocamos resistência. Por quê? Porque não é do nosso feitio querer fazer o bem ou agradar a Deus. O nosso feitio, a nossa natureza é fazer aquilo que nós queremos fazer, o que nós gostamos de fazer. E então Paulo diz que deveremos colocar o cinto da verdade. Vejam, se nós, irmãos, temos a Jesus em nossa vida, se nós o aceitamos, por que nós não vamos também agora praticar toda a verdade da palavra de Deus? O próprio Senhor Jesus, ele disse que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É o que segue a verdade, que anda na verdade. E Jesus mesmo disse também que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente a verdade, irmão, somente a palavra de Deus pode nos libertar de todo o mal, de todo o sofrimento, de todas as coisas ruins que nós gostamos de fazer. Somente a verdade é que pode fazer isso em nós. E a verdade é quem? É Jesus. E então, nós como discípulos de Jesus, precisamos fazer a vontade dele, seguir o Mestre. Assim como Jesus fez, nós deveremos fazer. Ele é o nosso exemplo. Em tudo Jesus foi obediente, até a morte e morte de cruz. Então nós precisamos ter Jesus como nosso exemplo e segui-lo, praticando também tudo aquilo que ele praticava enquanto esteve aqui na terra. Paulo ele diz também que nós deveremos usar a couraça da justiça. A justiça, irmãos, é a justiça de Cristo. A nossa justiça, diz o profeta Isaías, é trapo de imundícia, não vale nada. Nós não temos justiça, nós somos injustos. E quando nós fazemos uma coisa boa, nós logo queremos que os outros nos elogiem, que os outros nos aplaudem, porque nós queremos ser reconhecidos. E Jesus não, Jesus ele foi humilde. Jesus ele foi como uma ovelha muda levada ao matadouro. Jesus não abriu a sua boca, Jesus nunca se exaltou. E então, essa couraça que nós precisamos usar para proteger o nosso peito, o nosso coração contra lanças, contra a espada, é a justiça de Cristo. Somente Ele pode nos fazer justos e nos dar a salvação. Não nós não temos capacidade nenhuma para isso. Quando nós lemos em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, no verso 1, Pedro ele escreveu: portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Então vejam, é o que eu estava falando. Precisamos imitar a Jesus. Ele sofreu por nós. E então nós precisamos ter essa mesma atitude. Estar prontos para sofrer por amor a Cristo.
Quando Paulo aqui escreve também em 1 Pedro capítulo 5 e no verso 8, ele diz: estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. 1 Pedro 5, verso 8. Então, a armadura do cristão é para nos proteger do ataque do inimigo. A couraça da justiça, o cinto da verdade, é para nos proteger desses ataques. E nós, cristãos, precisamos seguir o exemplo de Jesus, que deixou tudo por amor a nós, seres humanos, para poder nos resgatar pelo seu sangue, para que nós possamos ter vida eterna quando ele voltar para nos buscar. Em Romanos capítulo 8, Romanos 8, versos 35 a 37, não, 37 a 39, Romanos 8, 37 a 39, Paulo escreveu: mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós precisamos estar certos de que somente através de Jesus nós seremos mais que vencedores. E que nada venha a nos separar deste amor demonstrado por Deus através da vida de Jesus, que veio nos demonstrar como é o Pai, como Ele nos ama. E Jesus foi até a morte e morte de cruz. Então que nós possamos estar nos preparando para esta luta, para esta batalha. Se nós não nos prepararmos, irmãos, nós seremos derrotados. Não pense que apenas por ter aceitado a Jesus, você já está salvo para sempre. A salvação ela é diária, é uma luta constante. Vejam, Pedro escreveu lá em 1 Pedro 5,8 que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então nós precisamos estar atentos, diz ele aqui. A outras versões mais tradicionais diz: sede sóbrios e vigilantes. Se nós não formos vigilantes, irmãos, Satanás ele vai nos pegar na primeira tentação que ele nos trouxer, ele vai nos derrubar. E ele ruge como um leão, procurando a quem possa tragar. Então nós precisamos estar preparados para essa batalha. Não vamos deixar, irmãos, de estudar a Bíblia todos os dias, não somente aqui neste momento, mas no nosso momento particular. Tomar a Bíblia em nossas mãos, fazer uma oração antes, pedir a Deus que o Espírito Santo ilumine, dê entendimento e ler ali uma passagem, meditar, tirar lições para a vida e depois orar agradecendo a Deus e durante o dia todo estar com os nossos pensamentos voltados para as coisas espirituais, para aquilo que Jesus está preparando para todos aqueles que o aceitaram e que querem estar com ele nos céus. Então, a Bíblia ela vem nos falando claramente: estamos nesta guerra, mas nós não estamos sozinhos. A igreja toda está envolvida nessa batalha. E então nós precisamos lutar pela paz. E para que nós possamos lutar pela paz, nós precisamos usar a armadura do cristão. Como nós dissemos hoje, o cinto da verdade e a couraça da justiça. Depois, se você ainda não anotou esses versículos bíblicos que lemos hoje, de Romanos, de Pedro, você anote e marque na sua Bíblia, para que você possa também fixar na sua mente essas passagens que falam desta luta que nós enfrentamos em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. Paulo, ele escreveu: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.